Olá, bem-vindos à nossa análise. Nessa temporada, a gente vai mergulhar fundo num campo de batalha microscópico, as interações complexas entre o corpo humano e alguns agentes infecciosos bem conhecidos, tipo o HPV, o HIV e os arbovírus. Isso. E para começar essa jornada, vamos direto para a linha de frente, para a base de tudo. O sistema imune inato, a nossa defesa mais imediata e fundamental. Exato. E o ponto de partida aqui, a grande questão que vai guiar nossa conversa é fascinante. Como é que essa primeira linha de defesa, que age em minutos, consegue a proeza de distinguir o que é perigoso, seja um vírus invasor ou uma de nossas próprias células que foi danificada, do que é saudável e parte do nosso corpo? Quais são, assim, as chaves moleculares que organizam esse reconhecimento tão rápido? Essa conversa, a gente se baseou nos conceitos das aulas do professor Dr. Cláudio Cirne e também no livro que é um clássico, o Imunologia Celular e Molecular, de Abbas. Um livro fundamental, né? Totalmente. Então, vamos começar a desvendar esse sistema. Certo. Para começar do começo mesmo. O que exatamente é a imunidade inata? Eu gosto de pensar nela, sabe, como a equipe de segurança que já está de prontidão num prédio. Boa analogia. Eles não conhecem cada pessoa pelo nome, mas sabem exatamente o que procurar. Um comportamento suspeito, uma ferramenta estranha, um sinal de arrombamento. A ação é imediata antes que o problema se instale de verdade. Essa analogia é perfeita. A característica principal é justamente essa. Ela não é específica. Ela não reconhece, por exemplo, o vírus da dengue especificamente. Ah, entendi. Ela reconhece características gerais, padrões que são comuns a muitos vírus ou a muitas bactérias. A missão dela é dupla. Primeiro, controlar a ameaça inicial, ganhar tempo. E segundo, e talvez o mais crucial, soar o alarme para acionar a próxima fase, as forças especiais. Isso, a imunidade adaptativa. Então ela é tipo a primeira resposta. Os policiais que chegam na cena do crime. Eles isolam a área e chamam os detetives especialistas, né? Exatamente. E pelo que eu entendi das fontes, essa resposta inicial se manifesta de duas formas principais. Uma resposta inflamatória, para trazer mais reforços, e uma defesa antiviral. Isso. A inflamação é o chamado para a batalha. E a resposta antiviral é a tentativa de, entrincheirar as células, de torná-las um ambiente hostil para o invasor. Ok, mas aí volta a pergunta principal. Se essa equipe de segurança não tem uma lista de procurados, como ela sabe o que é um sinal de perigo? O que dispara esse alarme? É aí que entram os tais dos PAMPs, certo? Isso, PAMPs. A sigla para padrões moleculares associados a patógenos. Usando a sua analogia, são as ferramentas de arrombamento que os invasores carregam. Gostei disso. São estruturas moleculares que são, absolutamente essenciais para a vida dos micro-organismos, mas que simplesmente não existem nas nossas células. Por exemplo, uma molécula chamada LPS na parede de bactérias gram-negativas. Certo. Ou, e isso é muito relevante para a nossa temporada, o RNA de fita dupla, o 10S-RNA. Pera, vamos focar nesse. RNA de fita dupla. Por que isso é um sinal de alarme tão forte? Porque nas nossas células, o material genético na forma de RNA é quase sempre de fita simples. A presença de longas moléculas de RNA de fita dupla no interior de uma célula é um indicativo quase certeiro de que um vírus está se replicando ali. Faz todo sentido. Muitos arbovírus, como o da dengue, o da febre amarela, produzem esse dsRNA durante o ciclo de vida deles. Então, para a célula encontrar dsRNA, é como encontrar um panfleto do inimigo no meio da sala. É um sinal claro de invasão. Isso é uma sacada evolutiva brilhante. O sistema imune foca em estruturas que o micróbio não pode simplesmente mudar ou jogar fora para se esconder. Não pode, porque ele precisa delas para sobreviver. Exato. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante para mim. O alarme não soa só para invasores de fora. Esse é um dos conceitos mais elegantes da imunologia moderna. O sistema também reconhece os DAMPs, ou padrões moleculares associados ao dano. Dano, ok. São moléculas que, numa célula saudável, ficam quietinhas, escondidas no lugar certo.
Mas quando uma célula é danificada, seja por uma infecção, um trauma, e morre de forma descontrolada, ela se rompe e todo esse conteúdo vaza. E que tipo de moléculas são essas? O que vaza que funciona como um grito de socorro? Olha, as fontes citam duas muito importantes: as proteínas de choque térmico, as HSPs, e uma proteína chamada HMGB1. HMGB1? A HMGB1 é um ótimo exemplo. Normalmente ela fica lá dentro do núcleo da célula, ajudando a organizar o DNA, sabe? Mantendo tudo em ordem. Se essa proteína é encontrada do lado de fora da célula, no tecido, é um sinal inequívoco de que algo deu muito, muito errado ali. É um verdadeiro grito de socorro molecular. Exatamente isso. Então, no caso da febre amarela que a gente mencionou, quando o vírus está destruindo as células do fígado, os hepatócitos, o que acontece é que essas células mortas estão liberando uma enxurrada de HMGB1 e outros dumps. Isso. E é isso que grita perigo e dispara aquela inflamação massiva que a gente vê na doença. Perfeito. A destruição viral das células hepáticas libera uma quantidade imensa desses dumps que ativam o sistema imune inato de forma muito intensa, contribuindo para a inflamação e para o dano que caracterizam a doença. Mas isso me levanta uma questão. Esse sistema não parece um pouco arriscado? Por exemplo, se uma pessoa faz um treino muito intenso na academia, ela causa microlesões nos músculos. Essas células danificadas não liberam dumps também? Essa é uma excelente pergunta e ela toca no coração da regulação imune. O corpo não corre o risco de iniciar uma inflamação desnecessária toda vez que a gente vai malhar? Sim, DAMPs são liberados. A diferença está no contexto e na quantidade. O sistema é calibrado, sabe? Uma pequena quantidade de DAMPs, num contexto de reparo tecidual normal, geralmente leva uma resposta inflamatória controlada, que é até boa para a regeneração. Ah, ok. O problema é quando há uma liberação massiva e sustentada, como numa infecção viral grave. Aí ultrapassa o limiar e sinaliza um perigo real, descontrolado, que exige uma resposta em larga escala. Entendi. É uma questão de escala, de limiar. Bom, então temos os sinais de alarme, pumps dos micróbios e damps das nossas próprias células. Agora, quem é que ouve esses alarmes? Esses sensores são uma grande família de proteínas chamada PRRs, ou receptores de reconhecimento de padrão. E dentro dessa família, os mais famosos são os receptores do tipo TOL, ou TLRs. TLRs, já ouvi muito falar deles. O fascinante sobre os TLRs é a sua localização estratégica. A célula os posiciona como sentinelas em diferentes pontos para garantir uma vigilância completa. É como projetar a segurança de um castelo. Gostei da ideia. Como funciona essa segurança do castelo celular? Primeiro, você tem os guardas nas muralhas externas, nos portões. São os TLRs que ficam na superfície da célula, como o TLR4, que detecta o LPS de bactérias, ou o TLR5, que detecta a flagelina. Eles estão o tempo todo patrulhando o ambiente do lado de fora. Certo. E seu invasor consegue passar por essa primeira muralha e entra na célula, digamos, engolido por ela. Aí entram em cena os guardas das salas de interrogatório. Dentro da célula existem umas vesículas, umas bolhas chamadas endossomos. Quando a célula engole algo do exterior, como um vírus, esse material vai parar dentro de um endossomo. E lá dentro, esperando, estão outros TLRs. Quais? O TLR3, o 7, o 8 e o 9. O TLR3, por exemplo, é o especialista em detectar aquele RNA de fita dupla viral que a gente mencionou. O sinal de perigo máximo. Exato. O TLR7 e o 8 são especialistas em RNA de fita simples, que é a assinatura de outros vírus como o HIV. Eles analisam o conteúdo do que foi capturado. É um sistema de vigilância em camadas, então. Se o perigo não é pego do lado de fora, ele é pego na triagem interna. Mas e se o vírus for ainda mais esperto e escapar desse endossomo? E for parar no citossol, no pátio principal da célula? Acabou a vigilância? De forma alguma. Aí entra a terceira linha de defesa interna. As fontes mencionam outros sensores, como os NLRs e RLRs, que patrulham exatamente esse espaço,
o citossol. Eles são os guardas que andam pelo pátio do castelo. Isso. Se um vírus começa a se replicar ali, liberando seu material genético, esses sensores detectam e disparam outro alarme. É uma defesa realmente profunda e redundante, né? Ok. O sensor, seja um TLR ou um RLR, se ligou a um pump ou DEMP. O alarme tocou, e aí? Qual é a consequência prática? O que acontece na célula? A ativação desses receptores é o gatilho para uma cascata de sinalização molecular. Pense nisso como o guarda apertando o botão de pânico, que ativa uma série de protocolos. Certo. O resultado final dessa cascata é a ativação de genes que produzem duas classes principais de moléculas. Primeiro, as citocinas inflamatórias, que são os mensageiros químicos que recrutam mais células de defesa. O reforço. Exato. E segundo, e isso é crucial para a defesa contra vírus, a produção de interferons do tipo 1. Interferons. O nome já é bem sugestivo. O que eles fazem na prática? Como eles interferem com o vírus? Os interferons são o sistema de alerta da vizinhança. A célula infectada que os produz os libera para o ambiente. As células vizinhas, que ainda não foram infectadas, têm receptores para esses interferons. E elas recebem a mensagem. Recebem. E ao recebê-los, é como se ouvissem um aviso de invasão na área, tranquem suas portas. Elas ativam centenas de genes antivirais. Um deles, por exemplo, produz uma enzima que degrada qualquer RNA viral que tente entrar. Outro impede que o vírus use a maquinaria da célula. Basicamente, os interferons criam um estado antiviral no tecido ao redor, dificultando drasticamente a propagação da infecção. Isso é incrível. É um sistema de defesa coletivo. Uma célula se sacrifica, mas avisa todas as outras para se prepararem. É um sistema em rede, com múltiplas camadas. Parece quase a prova de falhas. Parece, né? O que me leva a uma pergunta inevitável. Como é que um vírus como o HPV consegue passar por tudo isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a estratégia do HPV é um exemplo notável de contra-inteligência viral. Ele não tenta lutar de frente com o sistema imune, o que geraria muito barulho e inflamação. A abordagem dele é mais sutil. Muito mais sutil. Ele subverte o sistema por dentro de forma silenciosa. O que quer ver com silenciosa? Diferente do vírus da gripe, que causa uma resposta imune massiva e nos deixa de cama, a infecção por HPV pode passar anos sem causar sintoma nenhum. Por quê? Exatamente. O HPV infecta células da camada mais basal da pele ou da mucosa, um local com pouca vigilância imune. E o seu ciclo de vida é perfeitamente sincronizado com a diferenciação normal dessas células. Ele se esconde no processo natural do corpo. Isso. Ele produz poucas partículas virais e poucas proteínas nas camadas mais profundas, minimizando a chance de gerar pumps que disparem os alarmes. A produção em massa do vírus só acontece nas células mais superficiais, que já estão prestes a morrer e descamar de qualquer forma. É uma estratégia de voar abaixo do radar. Perfeito. Mas a verdadeira genialidade maligna dele está em duas proteínas, as famosas oncoproteínas E6 e E7, especialmente nos tipos de alto risco, como o 16 e o 18. Ok, E6 e E7. Se o sistema de segurança da célula é todo baseado em detectar sinais de perigo, imagino que o alvo dela seja justamente esses sistemas de alarme. Sua intuição está perfeita. Vamos focar na E6. O alvo principal dela é uma proteína celular chamada P53. A guardiã do genoma. Exatamente, a guardiã do genoma. A função dela é ser o sensor de dano interno definitivo. Se o DNA da célula sofre algum dano que é, em essência, um dump interno, a P53 é ativada. Ela para o ciclo celular para dar tempo para o reparo, ou, se o dano for irreparável, Ela ordena que a célula cometa suicídio, a tal da apoptose. isso. Deixa eu ver se eu entendi. A P53 é o principal alarme de dano interno. Se ela detecta um problema grave, ela mesma aciona o botão de autodestruição. Então o que a E6 faz é
basicamente cortar os fios desse alarme. É exatamente isso. A E6 do HPV captura a P53 e a marca para ser destruída pela própria maquinaria de reciclagem da célula. Com a P53 fora de cena, a célula infectada perde a capacidade de perceber o dano no seu próprio DNA. E de se autodestruir. Exato. Ela se torna cega para o perigo interno e imortal, no sentido de que não consegue mais iniciar a apoptose. Uau! Então o vírus não só se esconde, ele desarma ativamente o sistema de segurança mais importante da célula hospedeira. E a E7? A E7 complementa o serviço. Ela ataca a outra proteína guardiã, a PRB, que funciona como o principal freio do ciclo de divisão celular. Tira o pé do freio. Tira o pé do freio. Ao neutralizar a PRB, a E7 libera esse freio, fazendo com que a célula se multiplique sem parar. Juntas, E6 e E7 criam um cenário perfeito. Uma célula que não consegue morrer, não percebe seus próprios erros genéticos e se prolifera descontroladamente. É a receita exata para o desenvolvimento do câncer. É a receita e uma demonstração poderosa de como essa batalha acontece num nível molecular muito profundo, contornando todas as defesas que a gente acabou de descrever. Impressionante. Então, vamos amarrar as pontas. A imunidade inata é a nossa resposta de emergência. Rápida, generalista e que não precisa de experiência prévia para agir. Isso. Ela funciona usando essa rede de sensores, os PRRs, como os TLRs, para identificar dois tipos principais de sinais de perigo. Os PAMPs, que são as assinaturas dos micróbios, e os DUMPs, que são os gritos de socorro das nossas próprias células. E é fundamental lembrar que essa resposta inicial não serve apenas para combater a ameaça imediata. Ela age como uma equipe de reconhecimento que coleta informações do campo de batalha e repassa para o comando central, sabe? Certo, ela informa a próxima etapa. Exatamente. Essas informações moldam e direcionam a resposta seguinte, a imunidade adaptativa, que é mais lenta, mas é muito mais específica, poderosa e, o mais importante, gera memória. A imunidade inata é a fundação de tudo. Mas como vimos com HPV e como a gente vai explorar com HIV, alguns vírus são mestres na arte da evasão. Na nossa próxima análise, vamos investigar ainda mais a fundo como esses patógenos conseguem subverter o hospedeiro para estabelecer infecções que duram a vida toda. Para fechar, fica uma reflexão. Passamos o tempo todo discutindo como esse sistema é brilhante em distinguir perigo de saudável. Mas essa distinção pode falhar, né? Claro, nas doenças autoimunes, exatamente. Nelas, são esses mesmos mecanismos que, por engano, se voltam contra o próprio corpo. Isso nos leva a uma pergunta mais ampla. Até que ponto a ativação crônica e de baixo nível desses sensores de perigo, talvez por fatores ambientais, dieta, estresse ou só pelo envelhecimento, poderia ser o estopim por trás de doenças crônicas que a gente não considera classicamente infecciosas, como aterosclerose ou neurodegeneração? Exato, fica a provocação. No nosso último encontro, a gente mergulhou fundo na primeira linha de defesa do corpo, a imunidade inata. Aquela muralha, né? Exato. Aqui já vem de fábrica. Mas e quando o invasor não tenta derrubar a muralha? E se ele encontra, sei lá, uma porta dos fundos, aprende a senha e começa a dar ordens lá de dentro? É uma ótima pergunta. Hoje a gente vai analisar a fundo justamente a contra-estratégia de dois dos patógenos mais bem-sucedidos que conhecemos, o HPV e o HIV. Mestres da evasão. Exato. E, com base no nosso material de aula sobre patogênese viral, a nossa missão é entender essas táticas de guerrilha molecular que eles usam para enganar, subverter e, no fim, exaurir nosso sistema imune. E não é força bruta, né? É quase uma inteligência biológica, sabe? Refinada por milhões de anos de evolução. Inteligência biológica. Gostei disso. Porque o HPV e o HIV, embora sejam assim completamente diferentes, eles são mestres na arte da evasão. Um reprograma nossas células por dentro, o outro vai direto no quartel-general do nosso sistema de defesa. Então a pergunta que guia a nossa análise hoje é: como eles fazem isso tão bem? Exato. Como eles conseguem? Vamos começar então pelo mestre da reprogramação, o HPV. Os números que as fontes trazem são de cair o queixo. São assustadores.
É a virose sexualmente transmissível mais comum. No Brasil, a estimativa é de 9 a 10 milhões de pessoas infectadas. E quase 700 mil novos casos por ano. É muita gente. Com essa prevalência toda, a gente imagina que o sistema imune já teria aprendido a lidar com ele, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. E a chave para a persistência do HPV, principalmente dos tipos de alto risco, como o 16 e o 18, Que são os que causam câncer de colo de útero, certo? isso, estão por trás de quase 90% dos casos. A chave está em duas armas moleculares minúsculas, mas potentíssimas. As oncoproteínas E6 e E7. Oncoproteínas? Elas são as ferramentas que o vírus usa para tomar o controle da célula. Uma tomada de controle. Ok. Vamos desmontar essa operação, então. Qual é o primeiro passo? Quem é a primeira vítima? O primeiro alvo é o sistema de segurança da célula. Pensa na célula como, sei lá, uma cidade supercomplexa. Ok. Ela tem vários mecanismos de controle. E um dos mais importantes é uma proteína chamada P53. A famosa guardiã do genoma. Já ouvi muito esse apelido. Exatamente. Porque a função dela é essa: monitorar a saúde do DNA. Se ela detecta um dano, ela para tudo. Pausa o ciclo celular. Isso, para o reparo acontecer. E se o dano for grave demais, irreversível, a P53 aciona o botão de autodestruição, a apoptose. É tipo o alarme de incêndio e os sprinklers da célula, tudo numa coisa só. Perfeito. E o que a oncoproteína E6 faz com essa guardiã? Ataca ela de frente. Não. A estratégia mais sutil. A E6, ela se liga na P53 e coloca uma espécie de etiqueta nela. Uma etiqueta? Sim, um sinal químico que diz para o sistema de reciclagem da célula: isso aqui é lixo, pode destruir. Nossa! Então ela não luta com a guarda, ela engana o sistema para que a própria célula elimine a sua guarda. Exato. Com a P53 fora de cena, a célula fica cega. Ela perde a capacidade de ver os danos no DNA e, o mais importante, perde a capacidade de se autodestruir. O alarme foi desligado. Peraí, se a E6 já faz tudo isso, já desliga o alarme e impede o suicídio celular, por que o vírus precisa de uma segunda arma, a E7? Parece um exagero. É que desligar o alarme é só metade do plano. Ah, tem mais? O vírus precisa que ela se replique, e muito. É aí que entra a E7. Se a E6 cortou os freios... A E7 pisa fundo no acelerador. Exatamente. Ela ataca outro sistema de controle, uma outra proteína, a PRB, que regula a progressão do ciclo. Ao neutralizar a PRB, a E7 força a célula a entrar num ciclo de divisão contínuo, descontrolado. Entendi. É uma tomada de controle completa. A E6 suborna a segurança, que é a P53, e a E7 assume a sala de operações, forçando a produção a rodar sem parar, ignorando qualquer protocolo. É isso. A célula não só é impedida de morrer, como é forçada a virar uma fábrica imortal para o vírus. Imortal, essa palavra é forte. É o termo técnico. Imortalização. É a combinação dessas duas ações que cria um ambiente perfeito para a persistência do vírus e, infelizmente, para a oncogênese, para o desenvolvimento do câncer. E isso leva tempo, né? Não é algo que acontece da noite pro dia. Anos, décadas até. Começa como uma lesão de baixo grau, a tal da NIC. Na maioria dos casos, o sistema imune consegue perceber e eliminar essas células. Mas nem sempre. Em uns 10 a 15% dos casos, a vigilância falha. A ação contínua da E6 e da E7 permite que a célula acumule mais e mais mutações porque a guardiã não está lá. E com o tempo, a lesão progride para uma displasia grave e, finalmente, um câncer invasivo. Uma infiltração de longo prazo. Fascinante e bem assustador. Agora, se o HPV é esse hacker, vamos mudar o foco para o HIV. Aqui, a estratégia é outra. Totalmente diferente. É um ataque frontal, quase militar. Contra o próprio sistema de defesa. Exato. Para entender o HIV, a gente tem que voltar um pouco no tempo para o início dos anos 80. Certo. Médicos nos Estados Unidos começaram a ver um padrão muito estranho.
Homens jovens, saudáveis, aparecendo com doenças raríssimas, sarcoma de Kaposi, pneumonias por fungos. Coisas que normalmente só afetam pessoas com sistema imune muito comprometido. Exato. Havia um mistério no ar. Um novo agente infeccioso estava minando as defesas do corpo de uma forma nunca vista. E a confirmação vem em 83, quando o vírus foi isolado, né? Isso, no Instituto Pasteur, na França. Isolaram um novo vírus, um retrovírus, Retrovírus. O que isso significa na prática? que ele tem uma enzima muito especial, a transcriptase reversa. Ela permite que ele faça o caminho contrário da biologia. Ele transforma o RNA dele em DNA, E por que isso é tão estratégico? porque ele consegue inserir esse DNA viral no meio do nosso próprio genoma. Uma vez que ele faz isso, ele se torna parte da célula para sempre. Uma refém permanente. E qual é o alvo preferencial desse vírus, o HIV? O alvo é o que o torna tão devastador. Ele ataca os linfócitos T, CD4+, Que são... os maestros da orquestra imunológica. Certo. Exatamente. São eles que coordenam a resposta contra quase tudo. Ao atacar o CD4+, o HIV não ataca um soldado. Ele ataca o general, o centro de comando. Certo. Mas aqui vem a parte que, para mim, foi a mais surpreendente das nossas fontes. A gente pensa na infecção por HIV como algo do sangue. Mas a primeira grande batalha, o dia D, acontece no intestino. Como assim? É aí que está a genialidade estratégica do vírus. O tecido que reveste o intestino, o GALT, Tecido linfóide associado ao intestino. isso, ele é o maior reservatório de células imunes do corpo. E o mais importante, são células T já ativadas, prontas para ação, o alvo perfeito. Então ele não perde tempo. Ele vai direto onde as vítimas estão concentradas e prontas. Exato. Nos primeiros dias e semanas da infecção, acontece uma replicação massiva e uma destruição avassaladora, coisa de até 60% das células T de memória do GALT. Espera, 60%? Isso é chocante. Quer dizer que a batalha mais crítica da guerra já foi travada e, em grande parte, perdida antes mesmo de a pessoa ter qualquer sintoma? Precisamente. É uma destruição silenciosa e massiva. A partir desse golpe inicial, a infecção entra numa nova fase. A fase crônica. Isso. A replicação viral continua, mas de forma mais controlada. No sangue, o que a gente observa é um declínio lento, gradual, mas implacável da contagem de CD4+. Essa fase pode durar uma década ou mais. E a pessoa se sente bem, leva uma vida normal? Por fora, sim. Mas por baixo da superfície, o vírus está vencendo uma guerra de atrito. E quando é o ponto de virada? O momento em que a infecção vira a doença, a AIDS. A AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, é definida pela falência do sistema imune. O marco clínico é quando a contagem de células T, CD4+, cai abaixo de 200 células por milímetro cúbico. E o normal é quanto? Uma pessoa saudável tem entre 500 e 1.500. Abaixo de 200, a orquestra fica sem o maestro. O corpo fica vulnerável a todo tipo de infecção oportunista. É um mecanismo de invasão incrivelmente preciso. Imagino que decifrar cada passo dessa dança molecular tenha sido a chave para tentar lutar contra, né? Foi uma revolução para a farmacologia. Cada etapa do ciclo do vírus virou um alvo. Pensa no mecanismo de entrada. A superfície do vírus tem uma proteína, a GP120, que é a chave. E ela se encaixa no receptor CD4 da célula T, que é a fechadura. Só que é uma porta com duas fechaduras. Essa primeira ligação muda o formato da GP120 e permite que ela se conecte a um segundo receptor, um correceptor, como o CCR5. Uma espécie de autenticação de dois fatores? É isso. Só depois desse duplo clique é que outra proteína, a GP41, entra em ação. Ela funciona como um arpão, funde o vírus com a célula e injeta o material genético. E a farmacologia aprendeu a bloquear cada um desses passos. Exato. Os primeiros remédios, como o AZT, inibiam a transcriptase reversa. Impediam o vírus de escrever seu código no nosso DNA. E os mais modernos? Hoje, temos inibidores de protease, que impedem a montagem de novos vírus. E até inibidores de entrada, que bloqueiam o correceptor CCR5,
impedindo que a segunda fechadura seja aberta. O tratamento atual, o famoso coquetel, é isso. Uma combinação de sabotadores em diferentes pontos do ciclo. Ok, vamos conectar os pontos. O que a gente viu hoje foram duas estratégias de evasão, brilhantes e aterrorizantes. De um lado, o HPV. O hacker silencioso. E reprograma o software da célula, tornando-a imortal. E do outro, o HIV. Um ataque direto e devastador ao centro de comando do nosso sistema imune. E o fio que conecta os dois é a persistência. Sim, a análise da patogenese conforme as fontes que a gente usou deixa claro. O sucesso deles está em superar a resposta imune inicial. O HPV se cronifica e às vezes causa câncer. O HIV estabelece uma infecção que leva a uma imunodeficiência progressiva e, se não tratada, fatal. E depois de entendermos essa guerra de longo prazo, nosso foco vai mudar completamente. No nosso próximo encontro, vamos sair da infiltração crônica para as emergências epidemiológicas. Ataques relâmpago. Exato. Vamos examinar o cenário e a patogênese das arboviroses no Brasil. Febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Vírus que usam o mosquito como vetor. E a análise de hoje nos deixa com um pensamento final, quase filosófico, diria. Qual? Ela revela que o maior desafio no combate a vírus como o HPV e o HIV não é lutar contra um simples invasor externo. É lutar contra o inimigo que se costura no tecido do nosso próprio ser, que integra seu código ao nosso DNA. E usa nossas próprias máquinas como reféns. Exatamente. O que levanta uma questão fundamental. Como se vence uma guerra quando o campo de batalha é o nosso próprio corpo? E o inimigo aprendeu a se disfarçar de nós mesmos. Em 2024, teve uma estatística que, meio que passou batida no meio de tanta notícia, mas ela é absolutamente chocante. Pela primeira vez, a dengue causou mais mortes no Brasil do que a Covid-19. Os óbitos por dengue subiram tipo 414% em relação ao ano anterior. Isso dá uma noção do tamanho do problemão que a gente tem pela frente. E é por isso que hoje vamos mergulhar fundo num grupo de doenças que são uma dor de cabeça constante para a saúde pública por aqui. As arboviroses. O foco vai ser em 4 nomes que todo mundo conhece, ou acha que conhece. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E a nossa missão aqui é responder uma pergunta que parece simples, mas não é, né? Como que pode um mesmo vilão, o mosquito Aedes aegypti, que transmite 3 dessas doenças, ser um mensageiro de pacotes tão diferentes e perigosos? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque é exatamente isso. O que acontece dentro do nosso corpo que faz um vírus atacar as nossas articulações, outro, o cérebro em desenvolvimento de um feto, e um terceiro, de forma quase inacreditável, usar nosso próprio sistema de defesa como arma contra nós mesmos. É isso que a gente vai desvendar usando como base os dados epidemiológicos e as análises patogênicas que recebemos. Vamos tentar entender a personalidade de cada um desses vírus. Perfeito. Então, para começar do começo, vamos alinhar os termos. A gente ouve essa palavra arbovírus o tempo todo. O que ela significa na prática? É um bom ponto de partida, porque o termo é mais funcional do que uma classificação de família, digamos assim. Arbovírus é uma abreviação de Arthropod-Borne Virus. Que em bom português seria? Vírus transmitido por artrópodes, insetos e carrapatos principalmente. A grande maioria deles, e todos os que vamos discutir hoje, são vírus de RNA. E vírus de RNA, a gente aprendeu bem nos últimos anos, significa alta capacidade de mutação, de adaptação, certo? Exatamente. Essa característica genética dá a eles uma plasticidade enorme. Agora, olhando o material que a gente tem, podemos organizar nossos alvos de hoje em 2 grandes famílias virais. A primeira, e talvez a mais famosa, é a Flaviviridae. Pense nela como um clã de vírus bem-sucedidos. Ok. Nela estão o vírus da dengue, que a gente chama de DENV, o Zika, ou ZIKV, e o da febre amarela, IFV. E temos também a família Togaviridae, onde a gente encontra o vírus chikungunya, o ChIKV. Interessante. Então, mesmo sendo de famílias diferentes, dengue, zika e chikungunya, tem um elo em comum, que é o vetor, o onipresente Aedes aegypti. Pois é.
E esse é o ponto-chave para entender por que essas doenças explodem nas nossas cidades. O Aedes aegypti é uma máquina de sobrevivência urbana. Ele é um especialista em nós. Ele se adaptou perfeitamente para viver perto de humanos, se reproduzindo em qualquer poça mínima de água limpa, dentro e ao redor das nossas casas. O ciclo que a gente vê nos diagramas das fontes é o clássico. O mosquito pica alguém doente, se infecta, o vírus se multiplica dentro dele e, alguns dias depois, ao picar outra pessoa, ele transmite a doença. É um ciclo humano-mosquito-humano perfeitamente azeitado. E as fontes também citam um primo dele, o Aedes albopictus. Ele tem um papel diferente nessa história toda. Tem sim. O albopictus é mais versátil, digamos. Enquanto a aegypti é um bicho urbano, o albopictus circula bem em áreas de transição, suburbanas, entre o mato e a cidade. Isso torna perigoso porque ele pode funcionar como uma ponte, sabe? Trazendo um vírus que estava circulando só em animais silvestres para mais perto das pessoas. Ele adiciona uma camada de complexidade no controle que já é super difícil. Falando em ciclo silvestre, acho que esse é o gancho perfeito para a gente começar pela febre amarela. O material que a gente analisou deixa claro que ela tem uma dinâmica de transmissão bem particular, que ajuda a explicar por que, de repente, temos surtos em lugares inesperados. Exato. A febre amarela é um caso clássico de uma doença com 2 modos de operação. Primeiro, temos o ciclo silvestre. Ele é um motor natural da doença, acontecendo o tempo todo lá na mata. O vírus circula entre macacos, que são os hospedeiros principais, e mosquitos silvestres, de nomes como aemagogos e sabetes. E o ser humano entra aí como um acidente de percurso, então? Basicamente isso. Uma pessoa não vacinada vai pescar, fazer uma trilha, trabalhar numa área de mata e é picada por um desses mosquitos infectados. Então, na prática, quando a gente vê notícias de macacos morrendo, eles funcionam como um sistema de alerta precoce. A saúde pública fica de olho neles para saber para onde o vírus está se movendo. É exatamente essa lógica. Os macacos são as nossas sentinelas. A morte deles é um sinal vermelho piscando, indicando que o vírus está circulando com força naquela região. Mas o grande fantasma, o medo histórico, é o que chamamos de reurbanização da doença. Ah, sim. No passado, o Brasil viveu epidemias urbanas devastadoras de febre amarela, transmitidas pelo Aedes aegypti. Se o vírus, vindo de uma pessoa que se infectou no ciclo silvestre, chegar a uma grande cidade com alta infestação do Aedes, o risco de um ciclo urbano se estabelecer é real, e as consequências seriam gravíssimas. E do ponto de vista clínico, a doença é descrita como bifásica. Isso soa traiçoeiro. O que acontece com o paciente? É a palavra perfeita, traiçoeiro. A doença começa de forma súbita, com febre alta, dor de cabeça, dores pelo corpo, náusea, um quadro que pode ser confundido com muitas outras viroses, né? Depois de uns 3 ou 4 dias, algo curioso acontece. Muitos pacientes entram num período de remissão. Uma melhora, uma trégua. Uma falsa calmaria. A febre cede, os sintomas aliviam e a pessoa acha que o pior já passou. Mas em cerca de 15% dos casos, essa melhora é só o prelúdio da segunda fase, a fase tóxica. E aí, a doença volta com tudo. É nesse momento que o vírus revela seu alvo preferido no corpo, o fígado. E é daí que vem o nome febre amarela, por causa do efeito no fígado. Justamente, o vírus promove uma destruição massiva das células do fígado, os hepatócitos. O fígado para de funcionar direito e a bilirrubina se acumula no sangue, causando a icterícia, aquele aspecto amarelado na pele e nos olhos. E com o fígado nocauteado, a produção de fatores que fazem o sangue coagular também para. Nossa! O resultado são hemorragias graves, na gengiva, no nariz e, o sinal mais dramático, o chamado vômito negro, que é o vômito com sangue já digerido. Nessa fase, a letalidade é altíssima. Isso da febre amarela e o risco de reurbanização já é assustador. Mas se tem uma doença que já vive essa realidade urbana de forma massiva, é a dengue. E os materiais que recebemos apontam para um mecanismo nela que é quase um roteio de filme de espionagem imunológica. Ah, é um dos fenômenos mais fascinantes e contraintuitivos de toda a imunologia.
Chama-se facilitação dependente de anticorpos, ou ADE, na sigla em inglês. Para a gente entender esse mecanismo, a primeira peça do quebra-cabeça é saber que não existe um único vírus da dengue, mas sim 4 tipos ou sorotipos, DNV1, 2, 3 e 4. Ok, então quando alguém pega dengue, digamos pelo tipo 1, cria a imunidade para a vida toda contra aquele tipo, mas não para os outros 3. Tria, mas é uma imunidade parcial e temporária para os outros. Dura alguns meses. Depois desse período, a proteção cruzada diminui. E é aí que a armadilha do sistema imune se arma para uma segunda infecção. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o exército que o meu corpo criou para me defender da primeira invasão, na segunda vez, com um inimigo um pouco diferente, esse mesmo exército basicamente abre os portões da cidade para ele. Isso é totalmente o oposto do que a gente espera da imunidade. É exatamente essa lógica perversa do ADE. Vamos detalhar? Na primeira infecção, seu corpo produz anticorpos ótimos, que neutralizam o vírus e guardam a memória dele. Anos depois, você é picado por um mosquito com um sorotipo diferente, digamos o DENV2. Seus anticorpos antigos contra o DENV1 reconhecem um novo invasor, porque ele é parecido, né? Eles se ligam ao vírus, só que eles não são perfeitos para esse novo alvo. Eles abraçam o vírus, mas não conseguem neutralizá-lo. E aí? O que acontece com esse complexo de vírus e anticorpo fraco? Aí entra o cavalo de Troia. O material sobre anticorpos nos lembra que eles têm uma ponta que se liga ao vírus e outra, a cauda, que se conecta às nossas células de defesa, como os macrófagos. O que acontece no ADE é que o anticorpo grudado no vírus funciona como uma chave mestra. Ele se encaixa perfeitamente num receptor que o macrófago tem e, em vez de a célula ver um vírus para destruir, ela vê um anticorpo amigo e o convida para entrar. O anticorpo entrega o vírus de bandeja para dentro da célula que deveria matá-lo. Isso é inacreditável. É como se a polícia, em vez de prender o ladrão, desse uma carona para ele até o cofre do banco. A nossa própria defesa vira cúmplice do vírus. Exatamente. E uma vez lá dentro, no ambiente perfeito do macrófago, o vírus se replica de forma descontrolada. A carga viral no corpo da pessoa explode. Essa replicação massiva dispara uma resposta inflamatória gigantesca e desorganizada, uma verdadeira tempestade de citocinas. Essa inflamação generalizada agride a parede dos vasos sanguíneos, tornando-os permeáveis. O plasma, a parte líquida do sangue, começa a vazar para os tecidos. E é isso que leva ao choque. É isso que leva ao choque, à queda de pressão e às hemorragias graves. A ironia trágica é que a gravidade da dengue não vem do ataque direto do vírus, mas da reação exagerada e, assim, equivocada do nosso próprio sistema imune. Saindo desse enredo de espionagem da dengue, a gente vai para outros 2 vírus que, embora usem o mesmo entregador, o Aedes, causam problemas completamente diferentes. É como se fossem encomendas com destinos totalmente distintos no corpo. Vamos falar de Zika e chikungunya. Sem dúvida. O Zika, por exemplo. O que realmente o colocou no mapa global não foi só a febre ou as manchas na pele. Foi a descoberta chocante de que ele podia ser transmitido por via sexual e, o mais grave, da mãe para o feto durante a gestação. A transmissão transplacentária foi um ponto de virada na saúde pública. E o impacto principal e mais trágico foram as complicações neurológicas, certo? Exatamente. Foi estabelecida a associação direta entre a infecção pelo Zika na gravidez e os casos de microcefalia nos bebês. O vírus tem o que a gente chama de tropismo, uma afinidade pelo tecido neural em formação, causando danos permanentes. E não para por aí. Em adultos, a infecção por Zika também foi ligada a um aumento de casos da síndrome de Guillain-Barré. Que é aquela doença em que o sistema imune ataca os próprios nervos, né? Isso, podendo levar à paralisia. O alvo do Zika é claramente o sistema nervoso. E a chikungunya? O nome dela já é bem sugestivo, pelo que eu li. O nome diz tudo. Chikungunya vem de um idioma da Tanzânia e significa algo como aquele que se curva ou aquele que se contorce. E é uma descrição brutalmente precisa.
A marca registrada da doença é a artralgia, a dor nas articulações. Mas não é uma dor qualquer. É descrita pelos pacientes como excruciante, incapacitante, que atinge múltiplas articulações ao mesmo tempo. E o que diferencia essa dor é que ela não vai embora junto com a febre. Esse é o grande drama da chikungunya. Em uma porcentagem significativa dos casos, a dor se torna crônica. Ela pode durar meses ou até anos depois que a fase aguda da infecção já passou. É impressionante pensar no impacto disso na vida de uma pessoa, sabe? Não é só uma doença de alguns dias, é algo que pode tirar alguém do mercado de trabalho, limitar atividades básicas do dia a dia. A dor se torna um fator econômico e social. Exatamente. O custo indireto da chikungunya, em termos de perda de produtividade e qualidade de vida, é imenso e muitas vezes subestimado nas estatísticas de saúde. Enquanto a dengue nos preocupa com hemorragias e o Zika com o cérebro, a chikungunya deixa uma sequela de dor crônica nas articulações. E se o cenário já não fosse complexo o suficiente com o Aedes e esse trio, as fontes que a gente recebeu acendem o alerta para outros jogadores entrando em campo, principalmente na região amazônica, Oropouche e Maiaro. Sim, são 2 vírus para ficarmos muito de olho. O Oropouche, ou OROV, tem causado surtos cada vez maiores. E ele tem uma particularidade importante. O vetor não é o Aedes, é um mosquito minúsculo do gênero Culicoides, que o pessoal conhece como maruim ou mosquito pólvora. E os sintomas confundem, né? Muito. São muito parecidos com os da dengue: febre, dor de cabeça, dor no corpo, o que dificulta o diagnóstico e pode mascarar a real dimensão dos surtos. E ele tem um comportamento meio estranho, de uma espécie de recaída. Tem sim. Muitas vezes o paciente tem a febre, melhora por uns dias e, de repente, a febre volta. É uma recidiva febril que é bem característica. Os dados de 2024 são um alerta. Mais de 6.500 casos confirmados no Brasil, a maioria na Amazônia. Isso mostra que o vírus está se espalhando. E o Maiaro? Qual é a ameaça que ele representa? O Maiaro, ou MAYV, é um primo do chikungunya, da mesma família Togaviridae. E como um bom primo, ele também causa um quadro de febre e dor articular intensa e que pode durar muito tempo. Hoje, o ciclo dele é silvestre, parecido com o da febre amarela, envolvendo macacos e mosquitos aemagogos. Então, onde mora o perigo se ele está no mato? O perigo mora na capacidade de adaptação. Estudos em laboratório já provaram que o Aedes aegypti é um transmissor competente do vírus Maiaro. Isso significa que ele tem todo o potencial para fazer o salto do ciclo silvestre para um ciclo urbano. Se o Maiaro aprender a ser transmitido em larga escala pelo Aedes nas nossas cidades, teremos mais uma arbovirose causando dor incapacitante, espalhada pelo mesmo vetor que já não damos conta de controlar. É um risco real de urbanização que a gente não pode ignorar. Ok, vamos amarrar as pontas então. A gente viu que a febre amarela tem essa vida dupla, silvestre e urbana, e seu grande perigo é um ataque fulminante ao fígado. A dengue nos apresentou essa armadilha imunológica, o ADE, onde nossa defesa se vira contra nós. O Zika se revelou um especialista em atacar o sistema nervoso, e a chikungunya, uma causadora de dor crônica nas articulações. Exato. E a cola que une todas essas histórias é um cenário epidemiológico brasileiro que é um prato cheio para esses vírus. Urbanização rápida e desordenada, mudanças climáticas e, claro, a presença massiva do vetor, o Aedes. Fica claro como virologia, epidemiologia e saúde pública são áreas que precisam andar de mãos dadas, com estratégias que vão desde eliminar o criadouro no quintal de casa até a vigilância genômica e o desenvolvimento de vacinas. E essa história do AAD, na dengue, de como nosso sistema de defesa pode ser enganado para ajudar o invasor, deixa a gente com uma provocação final, eu acho. É algo, ao mesmo tempo, fascinante e meio assustador. Com certeza. E nos leva a uma reflexão importante sobre o futuro. À medida que a ciência corre para desenvolver vacinas cada vez mais sofisticadas, especialmente para vírus como o da dengue, com seus múltiplos sorotipos, o desafio não é só ensinar o corpo a criar uma resposta imune.
é garantir que essa resposta seja sempre e em qualquer circunstância protetora. Como a gente desenha um imunizante que não corra o risco, mesmo que mínimo, de sem querer preparar o terreno para uma forma mais grave da doença numa infecção futura? Essa, hoje, é uma das fronteiras mais complexas e importantes da vacinologia moderna. Então, chegamos ao final da nossa temporada. Olhando para trás, foi uma jornada e tanto, né? Com certeza. A gente começou lá no detalhe, na base da nossa defesa, falando de receptores moleculares, e olha onde a gente terminou, discutindo as grandes ameaças virais de hoje. É verdade. O objetivo agora, eu acho, é juntar essas peças todas. Ligar a imunidade inata com a adaptativa, entender como os vírus se tornaram tão bons em driblar nosso sistema. E ver o que isso significa na prática, né? Exato. É hora de costurar tudo e ver qual é a grande lição que fica. Perfeito. É como se a gente tivesse explorado cada canto do mapa e agora subimos no helicóptero para ver a paisagem completa. E vale lembrar, né? Toda essa base que a gente explorou veio das aulas do professor Dr. Cláudio Cirne, da Universidade Salgado de Oliveira, e também das principais obras de imunologia e virologia. Ótimo. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, acho que a gente tem que voltar para a peça fundamental, o nosso sistema imune. Uma coisa que me marcou logo no início foi essa ideia de que ele não é uma força única, mas uma operação com duas velocidades. Exatamente. A primeira linha, a primeira velocidade, é a imunidade inata. Pensa nela como a nossa resposta de emergência. A tropa de choque. Rápida e direta. Isso. Ela é imediata. Mas ela não é, assim, super específica. Ela não reconhece o indivíduo, o CPF do invasor, sabe? Ela reconhece o uniforme. A lógica dela é toda baseada em padrões. Padrões. E aí entram dois conceitos que são a chave de tudo. Primeiro, os PAMPs. Padrões moleculares associados a patógenos. Exato. São assinaturas moleculares que praticamente gritam "sou um micróbio". Tipo, pedaços da parede de uma bactéria ou um tipo de material genético que só vírus tem, como um RNA de fita dupla. Como o alarme de um prédio. Não sabe quem entrou, mas sabe que a janela quebrou e dispara na hora. Analogia perfeita. E esse alarme também dispara para problemas internos. Aí entra o segundo conceito, os DUMPs. Os padrões moleculares associados a danos. Isso. São moléculas que as nossas próprias células liberam quando elas estão morrendo, sofrendo algum dano. É um sinal de que algo deu muito errado aqui dentro. Então a imunidade inata segura as pontas no começo e ela que chama os reforços especializados, certo? Esse é o ponto-chave. A imunidade inata é a patrulha de bairro que não só contém o problema, mas coleta as provas. Pedaços do invasor e leva para o quartel-general. Que seria a imunidade adaptativa. Exatamente. Aí entra a segunda frente, a imunidade adaptativa. Essa sim é a força de elite. Os protagonistas aqui são os linfócitos T e os linfócitos B. E essa demora mais, né? Demora mais para ser ativada na primeira vez, mas ela é absurdamente específica e o mais incrível, ela gera memória. Uma vez que ela aprende a lutar contra um inimigo, ela nunca mais esquece. É aí que entram os anticorpos. Exato. Os linfócitos B viram verdadeiras fábricas de anticorpos, que são como mísseis teleguiados, sabe? Projetados para um único alvo. Essa ideia de memória é fascinante, mas me leva direto para o outro lado da questão. Se nosso sistema é tão sofisticado, como é que os vírus ainda conseguem nos pegar? Imagino que eles não ficaram parados evolutivamente. É aí que o jogo de xadrez começa de verdade. Começa e nunca termina. É uma corrida armamentista de milhões de anos. E cada vírus que a gente discutiu aqui tem um manual de estratégias completamente diferente. Se a gente pegar o HPV, por exemplo... O papilomavírus humano. Isso. A estratégia dele é a da sabotagem silenciosa. Ele não chega chutando a porta. Ele entra na célula e, de forma bem sutil, começa a desligar os sistemas de segurança. Age como um agente infiltrado, minando tudo por dentro. Precisamente. O foco dele são duas oncoproteínas, a E6 e a E7. A E6, por exemplo, tem um alvo claríssimo, uma proteína nossa chamada P53. A guardiã do genoma? Essa mesma. E ela não tem esse apelido à toa, né?
Quando uma célula sofre um dano no DNA, a P53 age. Ela para tudo, para a divisão celular, para dar tempo para o reparo. Ou, se o dano for grande demais, Ela manda a célula se autodestruir. exato, a apoptose. É um controle de qualidade essencial para evitar que uma célula com defeito se espalhe. E o HPV simplesmente desliga essa guardiã? Exato. A proteína E6 do vírus gruda na P53 e a marca para destruição. Sem P53, a célula perde o principal freio de mão. Ela pode acumular mutação, dano no DNA e mesmo assim continua se dividindo sem parar. O vírus meio que mortaliza a célula para benefício próprio. É isso. A célula vira uma fábrica de novos vírus e o efeito colateral trágico dessa estratégia é que essa proliferação descontrolada é o caminho direto para o câncer, né? Como o de colo do útero. Do ponto de vista viral, é brilhante. Pro hospedeiro, devastador. Então, se o HPV é esse sabotador silencioso, o HIV é o completo oposto. A estratégia dele é uma bomba atômica jogada no centro de comando do sistema imune. A analogia é perfeita. Enquanto o HPV subverte uma célula da pele ou mucosa, o HIV vai direto no coração da imunidade adaptativa. O alvo deles são os linfócitos TCD4+. As células que coordenam toda a resposta, as maestras. Exatamente, as maestras. Elas que mandam os linfócitos B produzirem anticorpos, ativam outras células T para matar as infectadas. Sem a célula CD4+, a orquestra para de tocar. A resposta imune adaptativa simplesmente desmorona. O que, no fim, é o que define a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. O sistema fica tão fraco que infecções banais se tornam fatais. Precisamente. E o que impressiona é a velocidade e a precisão do ataque. Um dos locais onde essa batalha é mais decisiva, logo no comecinho da infecção, é o GAUT. O tecido linfóide associado ao intestino. Isso. O nosso intestino tem uma área de superfície gigantesca, então ele é forrado de células de defesa. Muitas e muitas células TCD4+, o HIV se estabelece ali muito rápido e causa uma destruição massiva dessas células. E ali vira um reservatório do vírus. Um reservatório permanente. E isso debilita o sistema imune de uma forma drástica, muito antes de um exame de sangue comum mostrar a queda total. É um ataque cirúrgico no quartel-general. É impressionante pensar nisso. Em 40 e poucos anos, a gente saiu de uma doença misteriosa e fatal para uma condição crônica gerenciável. Tudo por entender esses detalhes do ciclo viral. Sem dúvida. Mas antes de chegar nas soluções, falta uma peça nesse quebra-cabeça de estratégias. As arboviroses. Dengue, zika, chikungunya. Que trazem uma camada a mais de complexidade. O vetor. O mosquito. Exato. O vírus não age sozinho. Ele usa o Aedes aegypti, por exemplo, como um sistema de entrega. E aqui o desafio imunológico muda de figura de novo. Com a dengue, por exemplo, a gente viu aquele fenômeno que parece contraintuitivo, né? Onde a nossa própria defesa pode se virar contra nós. É o paradoxo do ADE, o aumento dependente de anticorpos. É um conceito que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Explica de novo que essa parte é complexa. Bom, existem 4 sorotipos principais do vírus da dengue. Se uma pessoa pega o sorotipo 1, por exemplo, ela cria anticorpos e fica protegida para sempre contra o sorotipo 1. Até aí, tudo certo. O problema é se ela pegar outro tipo. Exatamente. Anos depois, essa mesma pessoa é picada por um mosquito com, digamos, o sorotipo 2. Os anticorpos contra o tipo 1 ainda estão lá. E eles não funcionam contra o tipo 2. Eles até conseguem se ligar no sorotipo 2, porque são parecidos. Mas a ligação não é perfeita o suficiente para neutralizar o vírus. E aí vem a reviravolta. Ah! Em vez de neutralizar, o anticorpo acaba funcionando como uma ponte. Células do nosso sistema imune, como os macrófagos, têm receptores que se ligam em anticorpos. Então, o complexo vírus-anticorpo entra nessas células de defesa com muito mais facilidade. Peraí. Então, o anticorpo que devia ser um sinal de destrua vira um passe livre. Um passe VIP. O vírus usa a nossa própria memória imunológica como um cavalo de Troia para infectar justamente as células que deveriam combatê-lo. Isso é inacreditável.
E essa resposta amplificada é o que leva às formas mais graves da doença, como hemorrágica? Nossa memória vira um fator de risco. Precisamente. E se a gente olha para o Zika, outro arbovírus, a gente vê outra faceta, o neurotropismo. A capacidade do vírus de atacar o sistema nervoso, como vimos nos casos trágicos de microcefalia. Cada vírus ensina uma lição diferente. Depois de ouvir tudo isso, a sabotagem, o ataque frontal, a traição imunológica, é fácil ficar meio pessimista. Mas, por outro lado, é justamente esse conhecimento que nos dá as ferramentas para lutar de volta, né? Não é só acadêmico. De forma alguma. É o mapa que nos mostra onde atacar. O conhecimento da patogênese é a base de tudo. Olha a vacina contra o HPV. É um dos maiores trunfos da saúde pública moderna. Que na prática é uma vacina anti-câncer. A primeira vacina anti-câncer. Ela não trata a doença, ela previne a infecção pelos tipos de vírus que mais causam câncer. E ela só existe porque a gente desvendou o que as proteínas E6 e E7 fazem. Entendemos o mecanismo e criamos um escudo. O mesmo vale para o HIV. Os antirretrovirais são um exemplo espetacular de medicina de precisão, né? Um triunfo, sem dúvida. Em vez de uma bala de prata, a gente desenvolveu um coquetel de medicamentos que ataca o vírus em várias frentes. Em diferentes etapas do ciclo dele. Exato. Tem os inibidores da transcriptase reversa, que impedem o vírus de copiar o material genético dele. Tem os inibidores da integrase, que o impedem de se inserir no nosso genoma. Os inibidores da protease, que o impedem de montar novos vírus. É como atacar as linhas de suprimento, a fábrica e a rota de fuga ao mesmo tempo. E no caso das arboviroses, onde o cenário parece mais complexo, por causa dos vetores, do AD, como esse conhecimento se traduz em ação? Aí a resposta precisa ser multifacetada. Primeiro, saúde pública. Saber do ciclo do mosquito é a base para o controle de criadouros, repelente, tudo isso. E na parte clínica, entender o adenadengue é vital para o manejo do paciente. Para saber quando intervir. Exato. Os médicos aprendem a identificar os sinais de alarme de que a resposta imune está saindo do controle. Isso permite uma ação precoce que salva vidas. E a situação atual no Brasil, com o aumento de casos de dengue, vacinas novas chegando e outros vírus como o Oropouche, mostra que essa é uma batalha contínua. Exige ciência o tempo todo. Então, ao final de tudo, a imagem que fica é de uma dança, né? Uma dança complexa e perigosa entre nosso sistema imune e os vírus, com suas estratégias de evasão. A grande lição, parece, é a importância do equilíbrio. Exatamente. Se o vírus se replica demais, temos a doença. Se a nossa defesa reage de forma exagerada, como na dengue grave, também temos a doença. O segredo está no balanço. O balanço é tudo. E isso nos leva a uma reflexão final, sabe? Um pensamento para o futuro. Estou curiosa. Depois de tudo isso, para onde a gente vai? Continuar nessa corrida, criando um novo remédio para cada novo vírus? Talvez, mas talvez o próximo grande salto não seja só criar novas armas contra os vírus, mas sim aprender a modular, a afinar a nossa própria resposta imune. Interessante. Vimos com a dengue que, às vezes, o problema não é a falta de defesa, mas o excesso, uma defesa mal direcionada. E isso levanta uma questão provocadora. E se a gente pudesse desenvolver terapias que não só ativam o sistema imune, mas que o ajustam? Que pudessem diminuir uma inflamação perigosa, por exemplo? Isso. Ou redirecionar a produção de anticorpos para que eles sejam mais eficazes? A grande fronteira da imunologia talvez não seja só lutar contra o patógeno, mas aprender a reger a nossa própria orquestra de defesa, transformá-la de uma força puramente reativa para uma que seja preditiva, precisa e protetora, evitando os danos colaterais. A sermos os maestros do nosso próprio sistema de defesa. A análise retorna em breve com mais temas da complexidade médica. Até a próxima!